Programa Mercado e Ação, sempre às terças-feiras, 22 horas e 30 minutos. Quintas-feiras, às 23 horas e 30 minutos. E sábado, às 8 horas da manhã, na sua Expoa TV, agora G-Sul TV. Recebemos hoje a doutora Flávia do Canto Pereira. Seja muito bem-vinda. Flávia é ex-diretora executiva do PROCON de Porto Alegre, ex-diretora executiva do PROCON estadual, professora na área do direito, área do consumidor. Como é que está essa área do consumidor, doutora Flávia? Tudo bem, muito obrigada. Mais uma vez por participar do teu programa. Te agradeço. Prazer Sempre é importante falar sobre a defesa do consumidor. Continuo na área do consumidor, né? Não mais à frente do PROCON. Fiquei 3 anos no PROCON municipal e depois 2 anos no PROCON do Estado. Hoje eu estou atuando na Procuradoria do município de Porto Alegre, na equipe tributária, mas sem deixar o vínculo com o consumidor. Sigo lecionando na área, sou professora da Escola de Direito da PUC, tanto na área de Direito Consumidor quanto na área de Processo Civil, desde 2012. E lá nós montamos o Balcão do Consumidor, que é um convênio que nós temos com o PROCON estadual. E a partir do balcão a gente faz esse atendimento à população também, assim como é feito no PROCON, através desse convênio a gente consegue realizar esse atendimento lá. É uma mediação. É uma mediação. Na verdade, o atendimento que é feito no PROCON, ele é igual no Balcão do Consumidor. Nós atendemos qualquer consumidor do estado, né? Normalmente a gente pega quem mora na região, Jardim Botânico, Partenon, que tem mais acesso. A ideia, então, é descentralizar, né, um pouco o atendimento do próprio PROCON do estado ou PROCON do município de Porto Alegre e fazer o atendimento ali. É importante que os alunos tenham a prática jurídica e conseguem fazer essa mediação, né, que é extrajudicial. Antes de ajuizar qualquer ação, a gente faz o contato com a empresa e tenta fazer o acordo da melhor forma possível para ambas as partes. Essa é uma curiosidade que eu tenho. O consumidor que vai lá discutir um direito seu, em tese ele se acha lesado sob alguma forma. A empresa, do outro lado, ou ela tem consciência ou não tem consciência desse fato. Como é que ela reage ao chamado venha ao balcão negociar? Bom, na verdade, a gente sempre trabalha com a harmonização, digamos, da relação. Nunca se impõe, né, aquilo que o consumidor quer para a empresa. Muitas vezes a gente sabe que o consumidor ele tem razão na demanda dele, ele tem realmente um problema e a empresa não resolveu, mas por vezes a gente sabe também que esse consumidor ele não tem determinada razão no que ele quer e a gente tenta da melhor forma possível mediar. Mas nós temos uma boa receptividade, não só pelo convênio, mas na época no PROCON também é assim. O PROCON não deve ser visto como inimigo, né, da empresa. Claro. E pelo contrário, né, se o consumidor ele procurou a empresa, não conseguiu, ele foi no PROCON, digamos, essa esfera extrajudicial é uma forma de resolver esse litígio e não deixar que isso vá para a justiça. Ainda é mais barato. É mais barato para a empresa e para o consumidor é mais eficiente, mais rápido, né, para resolver esse tipo de questão. Quais são os assuntos de maior demanda? Bom, os assuntos, pelo último ranking do PROCON até Porto Alegre, seguem no ranqueamento as mesmas demandas já conhecidas da população. Então, em primeiro lugar está a telefonia. Em segundo lugar, a gente já aparece os bancos, e aí é um retrato da própria crise financeira, né? A gente tem recebido muita procura de renegociação de dívidas. E em terceiro, a gente chama de produtos, que é o geral, é aquele consumidor que adquire produto ou serviço, né? E tem determinado problema com o estabelecimento comercial, seja uma grande magazine, ou uma lojinha de bairro, ou um supermercado, ou um posto de gasolina, que fica sempre em terceiro lugar. Então, esse tipo de demanda, ela aparece com frequência em todos os PROCONs do estado e a gente segue mediando, inclusive no Balcão do Consumidor. Doutora Flávia, nesse final de semana, acho que foi sexta-feira que teve um artigo seu, Sábado. A gente lê o jornal todos os dias, acaba às vezes perdendo a referência da data. Teve um artigo seu bastante interessante sobre as relações de consumo. Sim. Fala um pouco do que tu descreveste lá. Sim. Na verdade, panorama que foi feito. O artigo ele partiu de uma reportagem, né, que saiu na Zero Hora sobre o abarrotamento do Poder Judiciário. O título era que o Poder Judiciário, ele tem o nosso Poder Judiciário, que tramita, ações que tramitam no estado do Rio Grande do Sul, são 3 milhões de ações.
E a partir da matéria tem um relato de uma consumidora que estava com um problema com uma empresa de telefonia e ela já estava há 1 ano e meio esperando a sentença, a sentença do juiz e não tinha a sentença e continuava com o mesmo problema. E isso fez com que eu fosse atrás desses números e descobri que desses 3 milhões de ações que tramitam no nosso Poder Judiciário, metade delas são relações de consumo. Então, esse é um aspecto importante. 50% das ações que estão nas prateleiras do Estado são de relações de consumo. Segundo os dados do CNJ, são relações de consumo. Então, a gente deve parar para refletir sobre essas questões. Por que será que metade das relações são de consumo e nós temos que chegar ao judiciário para ter uma solução? Então, a ideia que eu trago no artigo é uma ideia de prevenção de danos e mediação. E que as empresas, nesse aspecto, deveriam se preocupar com a fase extrajudicial muito mais do que a judicial. Por vezes, grandes fornecedores, grandes empresas e grandes magazines se preocupam não com essa fase anterior, né? Então, deixa a consumidora reclamar e depois a gente trata essa demanda, o que deveria ser tratado anteriormente para evitar todo o custo da demora, né? Claro que a gente sabe que o ônus do processo, quem carrega é o autor da ação, porque quem tem interesse é aquele que ajuizou a ação, então o réu está lá esperando, né? Mas, de qualquer forma, isso traz não só um marketing negativo para a empresa, isso traz uma série de desgastos e custos com advogados, com a própria tramitação do processo. Então, a ideia que eu trago no artigo é uma maior conscientização, não só dos consumidores, porque o consumidor ele sabe já o seu direito e ele procura isso. Mas, ao contrário, do fornecedor, do empresário, para que ele saiba que é tão importante quanto o empreendedorismo dentro do seu negócio, mas também empreender de forma a pensar em evitar danos, quando a gente só pensa quando ele já aconteceu. Né? Doutora Flávia, uma curiosidade agora, eu não tenho elementos para afirmar isso, mas houve um momento em que a indústria do dano moral se tornou uma indústria muito rentável para quem estava ofendido. Isso pode ter colaborado com essa judicialização desse tamanho? Acredito que sim, porque uma época, antes de entrar em vigor o Código de Processo Civil em 2015, o dano moral tu não precisava quantificar. Então, o consumidor, por exemplo, ia lá, ajuizava uma ação contra uma empresa X e dizia que achava que tinha direito a 10 mil de danos morais. O juiz arbitrava naquela margem que ele pediu ou não arbitrava. Ele dizia assim, a critério do juiz eu preciso de danos morais, porque eu me senti lesado. E isso, durante anos, foi fomentado, até mesmo pela advocacia, pelos próprios advogados. Sim. Então, hoje não mais é assim, porque hoje o consumidor, para ajuizar e dizer que tem dano, ele tem que provar o dano e tem que quantificar esse valor. Então, acho que a partir da mudança do código, vai ter uma mudança também nesse número de ações. Como é que pode se quantificar o valor de uma dor? É muito difícil, né? É complicado, nem o judiciário poderia ter um tabelamento de valor de dor, de dano, de extensão, mas isso a gente consegue verificar na prática, dependendo daquilo que foi contratado, daquilo que foi relatado pelo consumidor. Quais foram as consequências daquele não atendimento para a vida daquele consumidor? E aí sim o juiz consegue quantificar. É interessante, né? Como é que a gente pode botar valor para um tamanho de dor? Não estou em absoluto abrindo uma discussão de que não é devido. Sim. Mas como quantificar isso? Deve ter um formato técnico de calcular alguma coisa nesse sentido? Na verdade, em termos de consumo, em relação de consumo, a gente tem como quantificar. Em termos de ações judiciais pelo juiz, é uma maneira discricionária do juiz, mas a partir de critérios, de elementos do processo. Aí ele consegue chegar num valor, né? Não o valor de dano material, de quanto se gastou com aquele dano, mas de... O dano material é fácil apurar, né? Ele tem um sentido dano moral pedagógico, né? É mais ou menos, fazendo um paralelo aí com a sanção de PROCON para a empresa, tem um cunho pedagógico punitivo, é para evitar reincidência, para evitar que aquela pessoa, aquela empresa, ela venha de novo praticar alguma prática infrativa. Então, esse é o sentido do dano moral. Você falaste que a maior demanda ainda hoje é a telefonia. A telefonia... Isso vai e volta e não sai do... Não sai, mas olha só, não é tão ruim assim, tão difícil de entender.
é proporcional ao número de usuários. Então, hoje não há quem não tenha um telefone celular, ou uma internet em casa, 3G, que seja. Então, na medida que o serviço também, ele é um serviço, digamos, essencial a todo consumidor, porque todo mundo hoje tem que ter acesso à telefonia então, e internet. Esse primeiro lugar, ele é em número absoluto, não em percentual em relação à quantidade de usuários. Exatamente, não tem o percentual, porque se nós fizéssemos um percentual, poderia ser que esse ranking modificasse, digamos. Sim. Então, telefonia poderia ser o quarto ou quinto ou sexto, embora tenha modular maior quantidade. Como a gente tem muita gente que usa esse tipo de serviço, por óbvio, muita reclamação. Claro que o ideal não seria ter reclamação, né? Mas é uma demanda também enorme. Acho que o Brasil é um dos países com maior quantidade de linhas de celular. É isso desde a época antes da cisão da CRT, Brasil Telecom, enfim, dessas empresas, que não ocorreu só aqui no estado, mas em todo o país. Então, isso vem crescendo desde 1980, né? Então, é uma demanda que tende a crescer. Mas também é outro aspecto, outra ramo, assim, que nós temos que pensar em fazer uma prevenção de danos antes da reclamação. Nós podemos estimar a quantidade de pessoas, percentualmente, dentro daqueles que procuram o PROCON, resolve o problema? Sim, nós fizemos essa estimativa, eu saí em janeiro desse ano do PROCON do Estado e nós tínhamos 87% das demandas resolvidas. Então, é um número muito alto. O que quer dizer que se tem boa vontade em resolver, né? Mas basta as empresas pensarem, por que o consumidor teve que ir lá? Por que não resolveu antes? Então, a gente ainda luta por isso, mas é um número muito bom. E percentualmente, das demandas que chegam ao PROCON, te recorda quantas poderíamos considerar improcedentes? Improcedentes ou que nós não tínhamos acordo, chega a um percentual de 20% apenas. Não, tipo improcedentes mesmo. Não era bem aquilo que foi falado. Pelo consumidor. Pelo consumidor. Esse número não entra para nossa estatística porque a gente não atende esse consumidor. Quando a gente verifica que ele não tem o direito ou não é uma relação de consumo, a gente não faz esse tipo de atendimento. Entendi. Nosso diretor está sinalizando já que nosso tempo está... Uma pena. 30 segundos para a tua despedida. Minha despedida. Então, me deixo à disposição a todos os consumidores, todos aqueles que estão assistindo, se quiserem tirar alguma dúvida de consumo, né? Eu atendo, porque sou consultora jurídica, advogada, além de trabalhar na Procuradoria do município, e deixo depois meu telefone à disposição. Já está na tela. Já está na tela, então tá bom. Bom, agradecemos a audiência. Até o momento, retornamos num instante. Cruz Vermelha atua em muitas guerras pelo mundo, inclusive nas que acontecem perto de você. Retornamos agora com o programa Mercado e Ação, recebendo o nosso bom amigo, secretário municipal da Segurança, Coronel Kleber Sinice. Muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Mais uma vez conosco aqui, mas dessa vez com uma novidade muito legal, o Detetive Cidadão. Fala um pouco dessa maravilha em termos de segurança que está sendo implantado pela Secretaria que estás de gestor. O Detetive Cidadão é um ícone, é muito interessante. Se nós baixarmos o aplicativo Eu Faço POA, onde baixa normalmente qualquer indicador de celular que tenha o programa para baixar aplicativos. Tanto Android, iOS, qualquer plataforma nós podemos utilizar o Eu Faço POA. Então nós baixamos o Eu Faço POA e imediatamente dentro deste aplicativo nós temos um ícone chamado Detetive Cidadão. Este ícone, a pessoa quando baixar vai pressionar o ícone, imediatamente aparece uma tela onde essa tela tem condições de tirar fotografia de placas de veículos.
No momento que nós tiramos essa fotografia de uma placa de um veículo, que nós entendemos que o veículo é suspeito, nós podemos estar em casa e ver um veículo 1, 2 dias estacionado na frente da nossa casa, ou mesmo na escola, ou num local de lazer, e nós entendemos que aquele veículo é um veículo suspeito. Imediatamente, nós tiramos a fotografia. Esta fotografia ela é canalizada em 25 segundos para o SEIC, que é o Centro Integrado da Prefeitura, e para o Centro de Comando do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Segurança. Em 25 segundos, os operadores de segurança vão ter a imagem e esta imagem processada através do banco de dados do Detran, ou seja, o banco que tem todas as placas de veículos, vai dizer se o veículo está em situação legal ou se o veículo é suspeito. A pessoa recebe... Nesse processo não existe, sempre tem o receio da identificação de quem está mandando informação, isso não existe. Não existe risco para o usuário, não existe risco para o cidadão. Ele simplesmente encaminha e poderá deslocar do local, ou mesmo, ele no local verificou um veículo suspeito, não deseja tirar fotografia porque entende que possa ter algum risco. Ele simplesmente vai anotar a placa do veículo, vai para um outro local que entender mais seguro, digita essa placa e encaminha. No momento que ele encaminhar, ele vai receber a resposta se o veículo é legal ou suspeito. A grande vantagem é a velocidade dessa informação, ou seja, os órgãos de segurança vão receber aquela placa, vão verificar o veículo se ele está em condições legais, se está com problema, e vai fazer o despacho de patrulha para que a Brigada, Polícia Civil, Guarda Municipal ou EPTC façam a abordagem desse veículo e retirem o veículo de circulação. Então, com isto, com esta ferramenta, a população ela participa ativamente neste processo que nós estamos fazendo em Porto Alegre, que chama-se cercamento eletrônico. Nós temos câmeras fixas, nós temos câmeras embarcadas e agora a participação da comunidade. Então, a comunidade participando, e para ter uma ideia da adesão da população, nós estamos fechando 7 dias com o Eu Faço Porto Alegre e o ícone Detetive Cidadão. Nós já tivemos mais de 1000 inserções de placas que foram analisadas pela Secretaria de Segurança e pela Prefeitura. Nós tivemos dessas placas 55 veículos em situações administrativas irregulares e um veículo ele estava ilegal, ou seja, o veículo era fruto de furto e roubo. Então nós já tivemos a população auxiliando a segurança para nós diminuirmos este problema que nós temos em Porto Alegre de furto e roubo de veículos. Sabe uma coisa que me ocorreu agora, assim, uma coisa muito comum, as pessoas estarem chegando em casa à noite e tem um veículo que ela desconfia, está perto do portão, está ali perto, tem 2, 3 pessoas dentro, já é um alento poder checar esse veículo e saber que ele está numa situação regular. Essa é uma situação interessante para as pessoas quando estão chegando nas suas residências, principalmente. Hoje, o delinquente ele não atua normalmente usando somente um veículo para fazer outros crimes. Ele tem sempre algum veículo que faz o batedor e outro que faz a segurança. Existe essa relação. Então, quando estiver chegando em casa, verificou algum veículo em situação suspeita ou verificou que durante um tempo tinha algum veículo acompanhando o seu veículo, o que deve fazer? Anote a placa, faça mais uma circulação no quarteirão, dê uma volta no quarteirão e encaminhe esses dados, que esses dados vão chegar nos 2 centros e imediatamente ele vai receber a resposta se o veículo é legal ou o veículo é suspeito. Se o veículo for suspeito, ou seja, está furtado ou roubado, evite chegar na residência. Mude o trajeto e vá para um outro local mais seguro. A polícia é acionada para ir de encontro a esse veículo irregular. No momento que os 2 centros recebem a placa, e dá a condição de alerta, ou seja, de suspeição dele estar envolvido em furto e roubo, a polícia é despachada, a polícia militar, a brigada, a guarda municipal, a EPTC ou a Polícia Civil, é feito o despacho para justamente fazer a interceptação desse veículo. Este é o grande momento do detetive cidadão, a capacidade de resposta imediata. Então, se nós estivermos nessa condição que foi falado, chegando em casa,
estamos verificando que existe uma situação anormal envolvendo veículos próximo à residência, continue, anote a placa e coloque no detetive cidadão e só retorne para a residência depois da comprovação se aquele veículo é um veículo em condição legal ou, se for um veículo suspeito, aguarde mais um determinado tempo para chegar na residência. Coronel, dentro desse cercamento eletrônico, falávamos antes que também tem dessa integração toda, que nós falamos no programa anterior, quando estivesse aqui, onde as câmeras do Estado, as câmeras do município, estavam todas elas, enfim, sendo monitoradas de forma conjunta. Tem uma série de câmeras que estão com leitores de placa para verificar irregularidades. E também me comentaste que algumas viaturas de segurança pública também estão com câmeras andando pela cidade e com condições de fazer essa verificação. Como é que está funcionando? Como é que funciona isso? O cercamento eletrônico que nós estamos desenvolvendo para Porto Alegre, ele tem três momentos bem distintos. O primeiro é utilizando câmeras em locais fixos. Então, nós temos em Porto Alegre um determinado número de câmeras e em locais diferenciados, e essas câmeras estão fazendo a leitura de placas. Com isto, nós já fizemos a leitura de mais de 5 milhões de placas em Porto Alegre. Já tivemos alguns veículos recuperados, tivemos também um número enorme de veículos que passaram nessas câmeras com irregularidades administrativas. Então, é um produto que nós já estamos com ele executando em Porto Alegre e nos dando uma resposta de como está sendo feito o transporte, como estão rodando os veículos envolvidos em furto, roubo, clonagem ou em situações irregulares. Isso é uma situação já na prática que está acontecendo. O segundo momento são as câmeras embarcadas. Nós estamos agora com veículos da IPTC, da Guarda, da Brigada e da Polícia Civil que estão recebendo uma tecnologia embarcada para principalmente fazerem a leitura em estacionamentos, em locais de grande concentração de veículos que as câmeras fixas não vão absorver. Então ele passa e vai fazendo a leitura e essa leitura funciona da mesma forma do detetive cidadão. Vai para os dois centros, indo para os dois centros, imediatamente já se tem a condição do veículo. E a terceira, então, ferramenta é o detetive cidadão. Então, esse conjunto desses três momentos, a câmera fixa, a câmera embarcada e mais a participação da população, vão fazer com que nós tenhamos um cercamento eletrônico em Porto Alegre para coibir furto, roubo e clonagem de veículo, principalmente, totalmente diferenciado de outros locais, de outras cidades do país. Então, nós acreditamos que hoje Porto Alegre ela tem um número extremamente alto de furto, roubo de veículos. Num período bem próximo, esse número já deverá começar a cair. Para nós ilustrarmos, a semana passada nós tivemos uma reunião com a Confederação Nacional de Corretoras de Seguro de Veículos. E com esse trabalho das câmeras fixas, nós já conseguimos, dos veículos em Porto Alegre, que são segurados, nós tivemos uma redução de 20% no número de furto e roubo de veículos. Então, este já é um dado concreto da mudança que está acontecendo no município. Possivelmente esse dado vai se refletir também numa redução no preço do seguro. Menos perda, obviamente menos... A matemática normalmente é essa. Quanto mais o local mais seguro, o valor de uma apólice ele começa a reduzir. Isso acaba também evitando, talvez, a necessidade de algumas blitz para verificar a regularidade de automóveis. Não digo uma balada segura que tem que soprar o bafômetro, que é bom, mas se é uma blitz somente de documentos, não precisa parar o trânsito. Bota uma ou duas câmeras pegando todo mundo e adiante só tira do fluxo quem tiver problema. O cercamento eletrônico ele tem essa característica, ele começa a propiciar a blitz inteligente, ou seja, se faz a blitz mais focada no objetivo. Então a situação, se nós vamos ver documentação, nós não vamos parar toda uma movimentação de uma via de circulação para aquela finalidade. Sim. Nós já temos o mapa de calor do município, ou seja,
os principais locais onde tem o trânsito de veículos furtados, roubados ou com problemas administrativos e vamos fazer especificamente para essas situações. Então, nós temos Não precisa hoje... parar o sujeito para ele mostrar que pagou IPVA. Justamente. Inclusive, nós temos hoje a EPTC, ela está fazendo já algo similar. Veículos que passam a velocidade da via, ela está encaminhando um comunicado para esse comunicado ser educativo. Olha, você passou essa via com 6, 7 quilômetros acima do permitido. Funciona como educativo. E o trabalho do cercamento eletrônico com esse conjunto de câmeras, da mesma forma. Um primeiro momento, possivelmente, tenha-se condições rapidamente de colocar até mesmo um lembrete no carro dizendo o senhor está circulando com o IPVA vencido. Então, Sim, tem como dar um alerta para que justamente ele seja educativo e não com a finalidade simplesmente de arrecadar. Coronel Kleber, me falaste antes, nós estamos já encaminhando bem para o final, eventos que o SEIC identifica como problemas que poderão causar problemas no fluxo viário, ele pode também informar ao usuário do detetive cidadão, correto? Isso. Nós estamos agora desenvolvendo com a Prosempa, nós estamos desenvolvendo para que uma nova tecnologia, para que o detetive cidadão ele seja ainda mais completo, ou seja, que tenha agregado ao detetive cidadão um alerta para situações da cidade. Então, se nós tivermos na cidade um alagamento, se nós tivermos qualquer tipo de problema na cidade vinculado à segurança, ele imediatamente recebe o alerta e esse alerta vai fazer com que ele tome outras medidas, até mesmo de circulação. Coronel, estouramos nosso tempo, agradecemos a sua presença, é uma novidade, estamos colocando a serviço do cidadão aqui e é super legal. Agradecemos a audiência, obrigado.